Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É Manhã Viva, é 12 de fevereiro de 2019, é a Canção Nova chegando até a sua casa, nesse dia lindo e maravilhoso. Eu já quero agradecer a todo mundo, todo o Brasil que tem reagido às nossas redes sociais, elogiando esse visual maravilhoso dessa nova fase do Manhã Viva. Muito obrigada mesmo. Eu já quero passar uma mensagem de esperança a você. O nosso Brasil tem sido, assolado por tantas notícias difíceis. Nós estamos no segundo mês do ano e tantas notícias uma atrás da outra, como falou nosso presidente da República ontem. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Eu não sei qual é a sua situação pessoal, mas eu quero já começar esse programa rezando, colocando tudo nas mãos de Nossa Senhora. Aqui na Canção Nova a gente costuma dizer que é ela que tudo fez, é ela que tudo faz. Eu não sei se na sua casa você tem passado por alguma situação financeira difícil, eu não sei se você tem passado por uma situação de saúde difícil, eu não sei qual é até mesmo o seu impossível, que também o nosso Brasil precisa muito da intercessão de Nossa Senhora. Então eu já convido você a consagrar o seu dia, consagrar também esse programa e a sua situação e a sua família. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu já convido você também a participar nas nossas redes sociais, @Manhã Viva. E você imagina qual é o tema de hoje? A gente já postou ontem no nosso Instagram. Eu não estou hoje com o Rafael, mas continue participando conosco. Amanhã ele vai estar comigo. Hoje nós vamos falar sobre o desafio do relacionamento homem e mulher. Você imagina, Ele prefere chegar em casa e dar um tempinho para a cabeça e ela não vê a hora de chegar em casa e falar um monte, Ele não acha nada e ela sabe onde está tudo na casa. Você se identificou com alguma coisa? Sem falar no temperamento. Como lidar com essas diferenças, Será que a tolerância mudou com o passar do tempo? Porque antes as pessoas ficavam 40, 50 anos casadas e hoje um em cada 3 casamentos dá em divórcio. O que está acontecendo? O que está mudando? Vamos conversar sobre isso? Já mande a sua pergunta ou até mesmo a sua vivência aí. Nós vamos trocar muita experiência aqui. E nós estamos com um time maravilhoso. Eu estou aqui com um casal de psicólogos, Elison Santos e a Edivane Santos também. Eles são casados e também psicólogos. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Primeiramente, uma alegria estar aqui, Parabéns aí para a produção. O lugar aqui tá lindo, tá uma maravilha. E, como você bem disse, acho que você já introduziu muito bem o programa, dizendo já dessas diferenças, São diferenças de temperamento, são diferenças de gênero e são diferenças também de costumes, de cultura, de história, de vida. Tudo isso a gente vê lá no consultório, na terapia de casal e na terapia pessoal também. E a gente estuda muito isso. E é uma alegria estar aqui também com a minha esposa, que também é psicóloga, a Edivane. Sim, gente, é uma alegria aqui também. Bom dia a todos, É uma alegria estar participando aqui do programa junto com vocês. E poder estar colaborando também, O bate-papo vai ser muito bom e o time tá fera hoje, viu, gente? Nós também estamos aqui com a Edivânia e o Paulinho. Vocês conhecem muito bem na nossa mídia. Eles são casados há 19 anos, já participaram do Trocando Ideias, já participaram de muitos programas, já tiraram muitas dúvidas de você aí de casa, já responderam muitas perguntas e aceitaram o nosso convite. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos a oportunidade de partilhar a vida. Eu vejo que está aí que um casamento que poderia não dar certo seria o nosso, porque são duas pessoas, para quem conhece, a Edivânia é tudo sucinta, tranquilo, eu nessa agitação, sanguíneo de um jeito de ser, mas 19 anos construindo junto, Edivânia? A Edivânia pode falar também aqui, porque é uma alegria estar junto com você, estar em casa e aqui nesse novo tempo, Que lugar tão bom. Que legal, Então, eu já vou jogar uma pergunta aqui, para esquentar. O que está mudando na geração, Por que antes as pessoas aguentavam mais e hoje parece que a tolerância está zero?
Bom, a gente vem enfrentando e observando que a diferença de gerações ela está aumentando a cada ano que passa. O que eu quero dizer com isso? A cultura e a tradição, décadas atrás, era passada de família para família de uma forma muito mais substancial. Então, por exemplo, uma família, um casal de 30 anos atrás não era tão diferente de um casal de 50 anos, de 60 anos atrás. Hoje não. Então, a gente tem aí um acesso muito grande a muitas informações, a muitas opções, as pessoas estão mais ansiosas e essa perda das tradições. Victor Frankl, que é um psiquiatra vienense, ele fala muito que a perda das tradições causa no ser humano também um vazio existencial. Por quê? Porque causa também essa ansiedade, essa dificuldade de encontrar limites. E a gente está vendo, na verdade, que isso afeta lá dentro de casa, lá no casal, na vida do casal. Por quê? Porque aí as pessoas vão ficando mais intolerantes. Então, há vários aspectos aí sociais que estão acontecendo, que são observados pela psicologia e que vão nessa linha, né? A perda da tradição é um ponto fundamental. Perfeito, eu acho, sua colocação, sabe? Porque esses dias eu encontrei um casal que novo, mas eles pareciam um casal velho, no sentido do comportamento, sabe? E eu fiquei muito intrigada com aquilo, né? E eu pude observar bem de perto o casal. E aí eu falei, bom, eu vou ter que perguntar. E eu perguntei para a moça, eu falei, nossa, vocês têm uma mentalidade assim tão amadurecida para um casal tão jovem? E ela foi explicar para mim, ela é portuguesa, eles são aqui da comunidade. E ela foi explicar para mim como que foi essa questão de passar essa tradição da família dela para ela e também o esposo dela, porque eles viveram muito essa passagem, eles absorveram muito essas tradições, entendeu? Então parece que eles a vivência deles é uma vivência mais amadurecida por conta disso. Que interessante, né? Foi uma. Você falando isso, eu lembrei logo. Agora, você falando também dessas diferenças, a gente vê nos filhos, né? A diferença das gerações. Eu tenho um filho de 5 e tenho outro de 15, que vai fazer 15, e o outro vai fazer 17. São completamente diferentes o jeito que reage às coisas que a gente está tentando ali passar para eles, né? A gente vê realmente que as diferenças estão ficando maiores, né? E num casamento, né, que a gente hoje está focado no casamento. Tem vários tipos de relacionamentos, tem a fase do namoro, do noivado. Semana que vem a gente vai discutir bastante a questão do relacionamento, mas existem muitos desafios também na adaptação, né? Logo naquele início, no primeiro... Paulinho, como é que foi esse processo inicial? Eu vejo assim, casamento duradouro, eu vejo assim, o respeito pela pessoa, que a pessoa é. Só que nós estamos perdendo alguns princípios na comunidade, né? Até como casal. Né, de viver uma vida sexual abençoada por Deus, né, começar que é aonde ali se manifesta, né, aonde o matrimônio se faz, a começar pela própria sexualidade do casal em si. Então eu vejo assim, muitas das vezes nós vamos trazendo e perdendo alguns princípios e trazendo para a realidade de vida coisas que passam, que não sustentam um casamento. Eu vejo muitas vezes a gente fica só no superficial e acaba não vivendo e tocando nas feridas, seja na área sexual, seja nessa diferença de comportamento. Eu vejo assim, são duas pessoas distintas, né, que têm ali a sua cultura, têm ali a sua tradição, que se propôs a viver junto. Quando eu você vejo fala assim, assim, respeito... parece que é colocar o problema debaixo do tapete, tipo assim, não toca na ferida. Hoje não tocamos, eu vejo muitas das vezes prefere, né, fugir daquela realidade e quando vai tocar se é no campo da sexualidade, vamos direto. Se não tem aí hoje diretor espiritual, você tem aí casais que ajudam, você tem psicólogo que ajuda, que possa. Só que às vezes não tem a mesma facilidade que tem de usar as mídias, os meios para buscar tantas informações, não tem coragem de partilhar com a esposa, com aqueles que convivem no dia a dia, trazendo experiências boas. E quantas experiências boas tem do casal? E trazendo as ruins também, dentro daquilo que é a dificuldade do dia a dia, do relacionamento, algo próprio de cada casal. Quando entrar uma terceira pessoa no relacionamento? Porque tem muita gente que tem medo de buscar ajuda. No caso, vocês fazem terapia de casal. O casal às vezes fica assim, não, vamos resolver tudo entre nós. Mas qual é o sintoma que o casal precisa de uma terceira pessoa?
Então, a gente observa, falando, né, da perda das tradições, também a perda dos princípios e valores, né, sobre o que está construído a nossa relação. Isso afeta para que a identidade do casal, então quer dizer, eu como um ser humano, eu tenho a minha identidade, eu trago isso para o relacionamento e construo no casamento uma nova identidade, que é uma identidade do casal. Então, se o casal não tem isso bem claro, vai acontecer algum problema. E é importante que a gente também supere esses preconceitos do pedir ajuda, porque a vida pode ser muito melhor. Então, se a comunicação está ruim, se está tendo brigas constantes, se o casal está se evitando na vida sexual, na intimidade, não concorda com nada, está intolerante com as diferenças, não está respeitando um ao outro, já está na hora de pedir ajuda. Né? A comunicação, ela é muito importante, né? E quando está no início do casamento, é difícil, né? Você ter uma boa comunicação. Então, isso leva um tempo também, né? Então, é necessário dispor, né? Estar disposto a buscar ajuda, né? A psicologia, ela não é só para loucos, né? Ela é para todos, né? Exatamente. Então, assim... E, afinal de contas, né, que diz que de louco todo mundo tem um pouco, então... Edivânia, como é que foi esse processo inicial, né? Porque são 19 anos, né? Jesus! Como é que foi Eu assim? vou contar todas as histórias aqui, ai Jesus! Como é que foi esse processo inicial de adaptação, como a Edivânia trouxe, que vocês são quase charás, gente, Edivânia e Edivane. Então, assim, até os filhos têm nome igual. Olha, Incrível, né? a harmonia a total providência aqui. divina. Mas como é que foi esse processo de harmonia? Porque vocês são formadores há muito tempo na comunidade, com certeza vocês ajudaram, né? Também foram meus formadores por um tempo. Como é que foi esse processo de adaptação inicial? Gente, responsabilidade, nós somos formadores da Renatinha. Você esqueceu. A gente ajudou, mas a gente foi muito ajudado também. A gente procurou ajuda também, né? Porque como a Edivane falou muito bem, essa palavra eu gosto muito, precisa de uma disposição, né? Você precisa fazer algo concreto, né? Não é você ficar naquela mesma discussão sempre. Tira, não faz isso, não faz aquilo, não. Para. É igual quando a gente vai corrigir o filho. A gente fica naquela lamúria, falando a mesma coisa. Menino, tira a roupa daí. O menino nunca tira a roupa lá do chão, né? E a gente fica naquela lamúria e a gente continua, não está dando certo e a gente continua fazendo do mesmo jeito. Um relacionamento é a mesma coisa. Para. O que não está certo? Pensa. Né? Então, eu fui ajudada a refletir sobre isso. Né? Me lembrei agora do Ricardo e da Eliana Sá, né? Que nos ajudaram num momento assim, lá do comecinho do nosso casamento. E engraçado que eles me deram uma chavinha, deram para mim e para Paulo uma chavinha tão simples, da gente só se olhar e aquilo não precisou de mais nada, né, Paulo? A gente foi pro resto da vida com aquela chavinha. Então você olha, o que é? Qual que é o gesto concreto que eu vou fazer? Senão a gente fica muito num discurso, num pensamento, mas você precisa fazer algo, né? Agora, um desafio, eu acho, do início do casamento é que você idealiza muito aquilo, né? Você idealiza uma pessoa e essa pessoa não é quem você idealizou, muitas vezes. Realmente. Né? Eu nunca imaginava que eu ia casar com um homem que ia andar a cavalo, ia vestir... Gente, olha a botina você falou do pra sujeito. ela, Paulinho? Olha a botina. Eu nunca imaginava isso, Renata. Chapéu, Que você cinto falou de pra ela? cowboy. Mas eu nunca... Mas você idealiza e depois você vai viver não com esse ideal. Você vai viver com essa pessoa real. Exatamente. Então é necessário muita disposição, né, Edivane? Muita disposição para morrer, para algumas coisas, para renunciar, entendeu? Porque como ele falou, você precisa criar essa... Ai, eu amo os dois, gente. Eles falam coisas tão profundas e você vê que são práticas. Você precisa criar essa identidade do casal. O que não significa que você vai perder sua individualidade. Paulo continua... Olha o sujeito, gente, é uma figura rara. E eu continuo na minha individualidade, no meu jeito. Mas, ao mesmo tempo... Eu acredito que a gente tem uma identidade do casal, entende? Formada, que está se construindo ainda, que vai ser até o final, né? Agora tem um segredo, mas tá sempre, né? também.
Mas eu acho que eu falo para você que está no começo de um relacionamento, talvez você nem se casou ainda, pare para pensar um pouco, porque eu sei que a paixão, ela anuvia um pouco isso, entendeu? Mas você talvez não está vendo com a sua razão direitinho quem é essa pessoa. Você está idealizando demais. Tenta ver a história, tenta conhecer os pais, entendeu? Não fica só no corpo, não. Vai em coisas mais profundas. Não fica só na parte sexual. Vai na história. Você quer um casamento duradouro? Vai conhecer a família. Tá? Eu ficava imaginando assim, por que Paulo é tão desorganizado com esse guarda-roupa? Isso me matava. Mas, gente, lá na casa dele, seus irmãos vão me matar. Mas são 8 irmãos, 8 homens e uma... do meio, pensou? Entendeu? Então, você imaginava como é que devia ser esse guarda-roupa? Né? Então, eu tive Meia pra tudo que é lugar. Já estou falando demais. Ellison, a cada 3 casamentos, 1 dá em divórcio. Será que essa idealização que a Edivânia falou está acontecendo mais do que antigamente? Será que as pessoas casavam mais com o pé no chão? Ou será que as pessoas... Engraçado, né? Embora tenha mais comunicação, embora as pessoas tenham mais acesso à informação, diríamos assim, tem mais conhecimentos, são mais cultas, né? Porque tem mais acesso. Faculdade está mais fácil de fazer do que antes, né? O que está acontecendo? A gente até conversava antes, né, vindo para cá, sobre a idealização, né, porque assim, eu acho que tem a idealização, tem o individualismo, né, então nós vivemos essa cultura do individualismo, né, o eu, eu tenho que ser feliz, eu tenho que construir a minha felicidade e o outro tem que me fazer feliz também. E o outro tem a obrigação de me fazer feliz. Então, isso é também uma perca das referências, daquilo que é importante. Então, há também aí uma necessidade de que nós, como sociedade, tanto a igreja, a política, as universidades, voltem a falar da importância que tem a família. A família, ela é a célula de uma sociedade humana. Então, assim, o jovem ele precisa entender que quando ele se casa com alguém, ele está se abrindo à possibilidade de ter um filho. E o filho vai precisar dele. E aí a gente vai falando de tantas situações, né? Por exemplo, essa ideia de que a mãe é que é mais importante, o pai não é tão importante assim, e a gente vê tantos pais... É um conceito que a família. Você não casou com seu pai e com a sua mãe, nem com a sua irmã. Isso. Então você casou com uma mulher que vai ser a sua companheira, né? A sua mulher, em todo sentido das palavras, mulher. E eu vejo assim, o que me ajuda muito nesses 19 anos de casamento é recomeçar sempre, mas também eu falo isso para a Edivânia, é canalizar o seu sentimento, porque se eu começo a olhar para o vizinho, ou para aquela pessoa que trabalha junto, ou para aquela fulana que é artista, você vai perdendo... A comparação, né? A comparação. Eu vi, é muito difícil. Se você Paulo, eu não quero te interromper, não, mas vamos continuar e vamos tomar um café? Vamos. Pode continuar falando. Então, mas vamos caminhando mesmo? Que joia, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Mas que eu tava vendo, Renato, se você canaliza esse sentimento, você pode até me ajudar, isso é a Edivânia. Você consegue... valorizar aquilo que você tem. Edivânia do lado do seu digníssimo. Canalizar aquilo que você tem, porque às vezes eu valorizo muito aquilo que eu vejo, a ideia que muitas vezes a sociedade nos implanta. Então se eu canalizo, eu vou falar bem direto, não vou faltar com respeito com ninguém. Se eu canalizo o meu sentimento, o meu tesão, o meu respeito, a minha admiração na mulher a quem eu estou convivendo, na minha família, esses princípios voltam. Agora, se eu não canalizo na minha família, naqueles que estão construindo esse tempo novo, meu pai e minha mãe construíram a sua história. Agora é um tempo novo, eu estou construindo essa história. E saber que para minha esposa ser aquela mulher, talvez que eu deseje que ela seja, né, uma mulher feliz, uma mulher realizada, eu preciso oferecer para ela condições para isso. Né? Então, cabe também nessa dinâmica do casal esse dar-se conta de que depende de mim, depende daquilo que a Edivânia falou no começo, da disposição. Exatamente, também da colaboração, né? O casal é um parceiro, né? Ninguém está competindo um com o outro. Às vezes você vê casais que competem um com o outro, né? E aí, né, vão surgir muitos conflitos e até possíveis separações, né? No caso. Então, é importante ter a colaboração, né? Isso. Eu volto a falar da idealização por conta disso, do individualismo. Parece que a pessoa sonha assim, essa pessoa vai me fazer feliz
E o meu plano de vida é esse e ele vai me ajudar a realizar o meu plano. Mas você esquece que ele tem outros planos. Que às vezes você nem conhece. Então, essa falta de conhecimento mútuo, entendeu? Que eu friso muito com os noivos e namorados. Você sabe que uma vez a gente fez a pergunta assim, namorados. Qual é o maior sonho? Era para escrever, o seu maior sonho. E não contam para o outro não, e a gente vai revelar aqui. Aí, ela disse assim, ter um filho. Ele disse assim, fazer uma faculdade. Ela, o quê? Bem diferentes, né? Os objetivos diferentes. Entendeu? Eu falei, opa, vamos conversar isso aí. Como que vai ser fazer faculdade, ter filho? Como é que vai ser essa, né? Você acha que o conceito de felicidade também, porque às vezes o conceito de felicidade, quando os dois se unem, também choca, porque talvez a mulher ou o homem tenha um conceito de felicidade que dentro desse conceito compõe eu morrer para o outro estar feliz e o outro não. Talvez o conceito de felicidade está naquilo que você falou, em o outro me fazer feliz. Talvez o conceito de felicidade é muito importante, né? E aí eu já queria jogar aqui, o que é ser feliz aqui? Vamos jogar aqui, para cada um, o que é ser feliz. Tá filosófica hoje. Mas eu tenho que explorar vocês, né? Vou deixar para os especialistas. Bom, é assim, cada um tem para si um significado, né? Depende de cada um, né? O sentido da felicidade, né? Para mim, o sentido da felicidade é estar sempre em movimento, né? A vida está em movimento, está trabalhando, está casada, está com os filhos, está estudando, está fazendo algo, isso gera felicidade, né? Está conquistando algo na vida, isso também gera felicidade, né? Então é sempre estar em movimento, porque quando não há movimento, há alienação. E quando há alienação, a vida para, entristece, é o caso da depressão. Né? Quando a depressão é quando você para de fazer tarefas saudáveis, prazerosas que você fazia antigamente, você vai parando gradualmente de fazer o que você gostava de fazer. Então, para mim, a felicidade é estar em movimento, a vida em movimento. Essa busca que se tem hoje de se acreditar que a realização do prazer traz felicidade. Então, há uma inflação do prazer. Prazer, 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 prazer. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O Viktor Frankl faz até essa metáfora, né? essa análise, assim, comparando, por exemplo, com a própria relação sexual. Então, se a pessoa vai para uma relação sexual, para um encontro sexual, com o afã de ter o prazer, vai acontecer o quê? A impotência. Ou, no caso, a frigidez, no caso da mulher. Por quê? Porque a obsessão não ajuda no prazer. O que traz o prazer na própria relação sexual? A entrega. A entrega amorosa, livre, a vontade de se divertir, de se entregar para o outro. Aí, por consequência, vem o prazer. E ele vai dizer isso com relação à vida, né? Então, a felicidade vem não quando eu busco a felicidade por si só, mas quando eu me entrego a uma missão, né? E aí é isso que a Edivane falava, do movimento. Eu estou em movimento, eu estou realizando tarefas no meu dia a dia, eu estou procurando algo que faz sentido para mim. E aí, por consequência, vem a felicidade. E a felicidade também não é sinônimo de... Não é o contrário do sofrimento. Eu posso, de repente, estar doente, eu posso estar enfermo, mas estar feliz, porque eu me sinto realizado. Verdade. Para mim, tem muito a ver, você está falando Viktor Frankl, né? Mas para mim tem muito a ver com sentido. Se eu estou fazendo algo que tem sentido para mim, eu já percebi que para mim não basta eu fazer algo, eu preciso ter sentido, sabe? Eu ver que aquilo vai causar um bem, por isso talvez a entrega, né? Eu me sinto feliz. E aí eu estou disposta a morrer, aí eu estou disposta a renunciar, entendeu? Então, se tem algum sentido... E você sabe que isso no casamento foi muito importante para mim, né? Porque teve momentos que Paulo teve que estar mais para fora, na missão e tudo no trabalho, e eu mais dentro com os filhos, né? Então a gente sempre tinha esses combinados, né? Mas eu também queria desenvolver algo, eu também queria realizar, mas o sentido que eu encontrava com meus filhos e o sentido que eu encontrava na minha vida familiar, com meu marido, na nossa conjugalidade, é que me dava forças, entendeu? Para
isso, o sentido que isso tem para mim, me faz renunciar, de repente, um projeto que eu tinha, um plano que eu tinha. Então, felicidade para mim tem a ver com sentido. Perfeito. Para você, Paulinho? É viver nas pequenas coisas do dia a dia, essa entrega. Eu estava pensando nisso, que o ser feliz não quer dizer que você vai estar bem de saúde, que você está financeiramente bem, ou no seu relacionamento conjugal. Bem, não, pelo contrário. É nas pequenas coisas do dia a dia, deixar ser corrigido, ao mesmo tempo, deixar ser corrigido no sentido real da palavra. Eu vejo na vida conjugal não tem lugar para machismo, que é um grande risco. Porque se a gente vê a nossa cultura brasileira é criada num machismo muito grande. É verdade. E a maior dificuldade que tem, às vezes, no relacionamento é isso. Porque, às vezes, o cara está ali com tantos problemas, cai numa impotência sexual. Mas o meu machismo, nossa, mãe do céu, eu vou procurar em outro lugar, porque com a minha esposa, eu não, desculpa o termo usado, até meio baixo, não estou dando conta do recado. Né? Então eu vou procurar outros lugares. Não. Eu vejo assim, a felicidade se dá em deparar com as pequenas coisas, os obstáculos do dia a dia, seja ele qual for, e juntos, né, e descobrindo e superando, eu vejo obstáculo nenhum pode tirar a nossa felicidade. Causa sim algum dano, às vezes na saúde, né, naquele momento, mas quando a gente consegue ter essa canalização desse amor que é manifestado através dos filhos, no dia a dia, eu vejo que a gente consegue superar. E consegue ser feliz. Eu vejo assim, eu sou feliz, sou realizado como homem, como pai, como esposo, como missionário, né, dentro desse conceito. Eu tive que quebrar em mim o machismo. Porque, veja só, logo no início do casamento, olha, que já era membro da comunidade, já tinha formação. Mas aí, já comentei isso em outros programas, logo no início do casamento, devia estar trocando roupa normal, já estava trocando de roupa para o ato sexual, já estava doidão, né? E quando foi, ela até fala assim, eu sabia fazer sexo, ela me ensinou a fazer amor. Eu vejo assim, que isso é real. E se nós conseguirmos trazer aquilo que é o querer de Deus, nessa praticidade do dia a dia, nesse comprometimento, nessa entrega um para o outro, e deixar se formar. Aquilo que você fala, que quando casar é bom, como é que é mesmo? Noivar é bom. Eu sempre falo pro pessoal, olha, paquerar é bom demais. Né? Noivar nem se fala. Casar é o ápice. Casar, ter filhos, melhor ainda. Eu vejo agora, vai ficando melhor, mas nós precisamos desmistificar e quebrar algumas coisas que é imposta pela sociedade. Tem uma visão muito assim de que casar é uma coisa ruim, né? Ó, o cara vai enforcar, né? Nossa, lá, perdeu a liberdade. Isso aqui, como é que eles falam? É a gola, é a prisão, né? Eles têm essa piada, né? Que equívoco profundo. Porque o casamento é justamente uma escola para eu me tornar uma pessoa melhor. Isso. Porque se eu for capaz de compreender uma pessoa tão complexa que é a mulher, né? E a gente compreender os homens. Aliás, ter a paciência de estar com os homens. Vai se tornar uma pessoa muito melhor, né? Se a gente passar por essa de ter a paciência, a gente... E vocês falando sobre felicidade, me veio um discurso do Dom Luciano Mendes, né? Ele está no céu, intercedendo por nós. Olha só. E eu lembro uma vez que eu estava fazendo a cobertura e ele falou uma história, mas eu vou resumir aqui, mas no final a lição era de um garotinho que ia para o céu, mas no final a lição era que ser feliz, o céu é fazer os outros felizes. E eu fiquei com aquela frase, nunca mais eu esqueci. E eu trouxe isso uma vez, né, partilhando com outras pessoas, e isso muitas vezes no casamento se faz real, porque às vezes quando você vê o outro feliz, é o seu céu, né, seu céu no sentido assim, muitas vezes quando eu vejo o Marcos feliz, aquilo me satisfaz, muito. Então eu lembrava muito dessa historinha do Dom Luciano, né, que era uma historinha assim, comprida, mas a lição, né, o céu é fazer o outro feliz. Então, quando a gente começa a entender que fazer o outro feliz me alimenta, aí eu acho que a gente encontra o equilíbrio de muitas coisas. Sentido, né? Sentido, porque a gente para com essa busca desenfreada de se fazer feliz. E se o outro também descobre isso, vai ser uma disputa. Isso é o céu, né? Esse é o céu, né? Porque já pensou a disputa? Agora eu que vou fazer você feliz. Não, agora eu que vou fazer você feliz, né? Então, assim, eu acho que se a gente encontra esse equilíbrio, agora o Paulinho trouxe uma coisa muito importante, que é a tal da comparação, né? Que, às vezes, olhando assim, a Edivânia foi falando, né? Eu tô aqui renunciando para que ele viva o momento dele, mas eu tô super bem. Mas o outro vê
né? E a medida do outro não é o outro. Então, como é que é essa questão da comparação, né? Porque aquilo que a gente estava falando da identidade do casal. É a minha identidade, eu estou vivendo bem, mas aí entra a questão da comparação, que tem até aquela comparação diabólica, né? Vamos dizer assim, aquela comparação que não faz bem. O processo de maturação do ser humano começa lá quando a gente é pequenininho, né? Que a gente já vai educando a criança a lidar com o diferente. Então, é aquilo da criança tem o espaço dela, a criança tem que respeitar os limites, que são os adultos que devem colocar esses limites, e não o contrário. E à medida que ela vai crescendo, a forma saudável do ser humano crescer é justamente de perceber as diferenças. Então, estar aberto à verdade, a verdade da vida, é justamente estar aberto àquilo que é diferente. Eu não conheço a verdade ela está se manifestando a cada dia, a cada momento. E eu estou abrindo, e se eu não estiver aberto, eu vou me adoecendo. Exato. Isso tem consequências. Exato, né? E também uma outra coisa importante, né, é buscar compreender essas diferenças, né? Saber como o esposo funciona, o esposo saber como a esposa funciona, né? Conhecer essas diferenças pode evitar muitos conflitos indesejados. Coisa só para... Às vezes a gente pensa assim, a coisa pra gente estudada, né? Conhecer o outro, conhecer... Não, coisa bem simples, acessível. Né? Igual eu falei, vai lá na casa do outro, vê como é que... Dá uma observada, né? Como que é a divisão das tarefas, como que organiza as coisas, né? Vai observando, olhar mesmo pro outro, parar de olhar só para si, né? A gente costuma dizer, né, nos nossos cursos, nas formações, palestras para casais, costuma dizer isso, que o marido, ele precisa se tornar um PhD na esposa e vice-versa. Então, se você se tornar uma pessoa profundamente conhecedora dessa pessoa que convive com você todos os dias, dorme com você, está do seu lado, puxa, você vai ser uma pessoa feliz, não é? Então, assim, é exatamente essa observação, esse olhar disponível, disposto, interessado em oferecer amor, compreensão, porque se manifesta, né? Mas agora, obviamente, que exige uma disposição. Olha que legal, a Josi Abreu fala assim: que palavras abençoadas. Depois de 3 anos, eu e meu esposo, já com filhas, tivemos grandes provações. Quando percebi o que estava acontecendo, caiu por terra aquela idealização que a gente estava falando. E me vi que não sou inabalável. Naquele momento, Deus era a nossa prioridade e o vazio existia entre nós, uma vida sem sentido. Na dor de um possível divórcio, Deus nos resgatou. Todos os dias oramos juntos ao acordar e ao dormir. Agora temos o maior grau de intimidade que um casal pode alcançar. Graças a Deus, fomos salvos no momento de adoração da Canção Nova, quando naquela manhã iríamos nos separar. Obrigada, Josi. Deus abençoe. Que bom, né? A presença de Deus na família. É essencial. Essencial. E a questão da idealização, né, que a gente estava falando, Isso. né? Então, às vezes, por causa da idealização, a gente não se abre com o outro sobre as verdades que o outro tem. E essa humanidade que muitas vezes está relacionada à sexualidade. Então, assim, compreender que a mulher, o Paulinho falava do país machista, né, dessa cultura machista, às vezes ainda é muito presente em muitos lugares do nosso país essa ideia de que é só o homem que tem prazer, é só o homem que tem vontade. Não, o homem tem mais vontade que a mulher. Gente, isso é uma grande mentira. A mulher também tem prazer, a mulher também tem vontade, a mulher também tem desejos, a mulher também tem necessidade sexual. Ela vive também. Ela vive também, né? Ela é gente. E isso precisa ser falado, né? Também antes do casamento, né? A gente fala lá em Minas Gerais, para se conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Exatamente. Isso significa um monte de refeições, né? Tem que ter esse conhecimento. Vamos falar sobre aceitação no próximo bloco? A gente já vai para o intervalo, não sai daí. E também, olha, como a Josi, mande a sua pergunta ou a sua vivência, o seu testemunho, tá bom? No @manhãviva, eu estou esperando a sua participação. Não sai daí, é rapidinho. Manhã
Viva de volta, hoje falando sobre diferenças no relacionamento. Hoje com o psicólogo Ellison, sua esposa Edivane. Os dois são psicólogos e trabalham em terapia de casal. E também com o casal da Canção Nova, 19 anos casados. Eles também são formadores de casais dentro da Canção Nova, já participaram do Trocando Ideias, já têm uma vasta experiência aí ajudando os casais. E eles estão nos ajudando aqui a partilhar essa experiência. E eu vou ler agora a participação da Andréia. Ela fala assim: bom dia, queridos, isso que precisava ouvir hoje. Estava rezando no Sorrindo para a Vida e pedindo ajuda para o meu matrimônio. E quando iniciou o programa, o tema era bem o que eu pedi a Deus. Abraço a todos. Isso que vale a pena, né, gente? Ou coisa boa. Muito bom. Deus abençoe, André. Continue ligadinha conosco e você ainda dá tempo, tá bom? @manhãviva, partilhe conosco a sua vivência, faça a sua pergunta. Hoje eu tô sem o Rafael, ele tá fazendo muita falta mesmo, ainda mais hoje, hein? Que era relacionamento, diferença de homem e mulher, mas amanhã ele tá aqui. E semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, então ele vai colaborar bastante também conosco. Eu tô aqui com um livro muito bom do Dr. Roque Savioli, Livre para Viver, aquilo que a gente estava falando sobre ansiedade, estresse e pânico. Hoje a sociedade está mais ansiosa, mais depressiva, então nada melhor do que um livro para te ajudar, vendendo na nossa livraria Canção Nova, no 3186-2600, você também pode adquirir. Saiu até uma pesquisa recente, uma matéria foi feita também no nosso telejornal falando que as pessoas estão muito mais ansiosas e isso também reflete no casamento, né? Sim, com certeza. O Dr. Roque é uma pessoa fantástica, né? Um clínico, um cardiologista. Com certeza está maravilhoso esse livro aí. Agora, com certeza, a minha saúde mental, a minha saúde psíquica interfere de forma determinante na vida do casal. Então, assim, às vezes as pessoas elas acham que estão vivendo problemas no casamento, mas na verdade não está dormindo bem, não está num trabalho que está encontrando sentido, né, tá com hábitos que não são saudáveis, não está fazendo exercício físico, não está se alimentando bem. É lógico que vai dar problema. Influenciar, né, no casamento, na vida familiar, com os filhos, né, com a relação com o trabalho, com tudo, né? Então é preciso ser cuidado. Casamento. Às vezes é um problema pessoal. Exato, exato. Às vezes o problema, a causa do problema é pessoal. Mas por não tratar, acaba às vezes achando que o problema é o casamento. E aí a pessoa às vezes, muitas vezes, né? Lógico que a gente não pode analisar caso a caso, aqui a gente está falando de uma forma muito generalizada. Mas muitas pessoas às vezes vão se divorciando, achando que na verdade está resolvendo o problema e às vezes está só repetindo, né? Porque às vezes o problema é pessoal. E não foi resolvido, né? Ele vai continuar com outra pessoa, né? No outro matrimônio, outra expectativa, outra união. Uma outra frustração que a gente estava falando no intervalo, sobre a questão da frustração e aceitação, né? Às vezes precisa ter uma aceitação. Isso que eu queria fazer essa pergunta. A aceitação total da pessoa ou é importante trabalhar na mudança da pessoa? Como é que é esse equilíbrio? Exatamente, é um desafio, né? O casamento é um desafio. Voltando, né? Eu estou citando muito aqui o Victor Frankl, porque a gente trabalha com a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, e também porque é um autor que fala muito a nossa realidade, e ele fala justamente isso, que o amor é você captar no outro a possibilidade que o outro tem. Então, o vir a ser. Eu estou vendo na minha esposa não apenas quem ela se apresenta agora, mas quem eu vejo captar a essência. Ela pode ser uma pessoa melhor. Agora, eu preciso ter paciência. Ela precisa ter paciência comigo, né? De repente ela vê, poxa, o Ellison pode ser um homem organizado, o Ellison pode ser uma pessoa boa, madura em todas as áreas, mas o Ellison vai ter o processo dele. Porque senão fica aquela relação cansativa, né? Que tá todo dia a pessoa cobrando, você não fez isso, você não fez isso. Aí desgasta muito, tem que ter paciência. Deixa eu só ler essa participação que é muito legal. Primeira vez que assisto, muito bom. Eu tenho essa dificuldade com meu esposo. Ele vive competindo comigo, que foi o que a gente falou, né? Não sabe me ver feliz, eu tenho que viver para fazer ele feliz. E eu não aceito viver assim. E isso faz a gente não viver bem. Quer ajudá-la? É porque a competição tem a ver com uma insegurança pessoal. Né? Então, de repente, eu tenho lá na minha mente que casamento é onde a esposa obedece o marido.
e de repente meu casamento não é assim. Então como é o casamento? Eu não tenho esse modelo. Então eu preciso ter aí um trabalho interior assim de falar, puxa, o que em mim está fazendo com que eu seja tão impaciente? Então há aí um trabalho pessoal a ser feito. Então não é que ele compete, é que ele tem uma insegurança, ele não está encontrando o lugar dele. Ele acha que o lugar dele é competindo, mas não é. E a competição, ela tira ali o sentido e o significado daquilo que deveria ser, né? O significado real da situação, né? Que é a união. Que é a união, que é colaboração, né? Casamento é colaboração, é colaborativo, né? Não é competitivo, né? Então, à medida que as pessoas competem no casamento, elas vão deixando de ser colaborativas, né? E vão começar a enxergar os defeitos, mais os defeitos do outro, exigindo que seja melhor, né? Vocês me estão me fazendo lembrar as duas falas, quando você fala assim, que você olha para a pessoa e você vê o que ela pode se tornar, mas também essa questão do que você acabou de falar. Me fez lembrar um fato acontecido. Vou dar meu testemunho. E eu vou comer um pão de queijo enquanto você está falando. Tá, olha, essa chipa da Canção Nova é inigualável, gente. Aproveitando a deixa, nós queremos agradecer a padaria Dona Josefa, que tem trazido sempre o nosso cafezinho. Muito obrigada, viu? Contamos mais vezes, né? Se vier aqui na Canção Nova, come a chipa e a Carolina. Não, como é que chama esse aqui? É a Carolina. Não, outro nome. Esqueci, mas vou lembrar. Samanta. Chipa e Samanta. Aqui, não tem igual, tá? Não é porque eu sou daqui, não. De verdade, eu sou mineira, gosto dessas coisas. Essa chipa é gostosa, gente. Mas então, o fato que eu lembrei foi o seguinte. Quando nasceu meu primeiro filho, imagina o primeiro filho, né? E eu achava que, assim, eu não tinha muita habilidade, assim, com criança, primeiro filho, né? Então, eu estava descobrindo aquele mundo ali e tal, e nós morávamos no Rio de Janeiro, numa missão muito exigente, assim, porque nós éramos uma comunidade menor, né? Era muito trabalho, um número limitado de pessoas, a equipe era pequena, a gente trabalhava bastante, e o nosso filho nasceu ali, né? Nessa história, nós trabalhávamos na TV, estava contando para eles aqui que Paulo era cinegrafista, né? E eu trabalhava por detrás, assim, das câmeras, né? E aí, nosso filho nasceu e no dia que ele nasceu, Paulo era o responsável de missão lá, ia ter o maior evento nosso lá. E era no Maracanãzinho esse? Arcos da Lapa, né? E o Padre Jonas ia, o Monsenhor Jonas ia, e toda a equipe daqui de Cachoeira iam para lá. E imagina, eu estava lá com o filho recém-nascido. Então foi assim, o João nasceu, minha mãe chegou para ficar comigo, Paulo deixou a gente, fez uma compra, deixou a gente dentro de casa e sumiu. Eu não o vi por vários dias, né? E eu ali com o primeiro filho, né? Isso me marcou. Mas, por mais que tenha me marcado assim, eu via o que ele pode ser. Porque hoje a missão exigiu isso dele. Mas eu sabia que ele podia dar um retorno diferente, entendeu? Quando nasceu o nosso segundo filho, nós morávamos em Cachoeira. E ainda que a missão dele fosse bem exigente também, ele disse assim, eu agora tenho mais condições de dar uma... E foi uma coisa dele, eu não falei nada para ele, agora tem que ser diferente. Não, mas ele percebeu, entendeu? E ele falou assim, não, totalmente diferente, eu vou ficar uns 5 dias aqui, completamente, porque é os 5 dias da licença paternidade, né? Completamente 24 horas só para vocês. E depois, durante aquele mês seguinte, ou seja, ele deu uma resposta diferente. Ele percebeu, né? Porque não foi uma coisa que eu fiquei, é aquele quando o João nasceu e tudo, né? Claro, não vou dizer que eu não falava nada não, poxa, Paulo, eu tô aqui, né? Mas, não fiquei naquela lamúria, mas eu imagino, porque Paulo é um excelente pai, para mim não existe pai melhor do que ele, né? Então eu sabia que ele poderia dar outra resposta, entendeu? Então eu quero dizer para ela, porque o seu esposo pode dar outra resposta. Não perca a esperança, sabe? Não é que você casa enganado, pensando assim, a pessoa vai mudar depois. Não é isso, sabe? Você casou com aquele ali e tal, mas essa mudança acontece. Se você... Olha, antes eu queria... Atenção.
Depois, quando eu comecei a fazer aquilo que eu queria para mim, para Paulo, eu acho que ele também mudou. Você entende? Eu queria que Paulo me ajudasse nisso, me ajudasse lá em casa e não sei o quê. Quando eu comecei a fazer essas coisas para ele, eu acho que ele falou assim, opa, peraí, tô ficando para trás. E ele começou a fazer. E a coisa mudou completamente, né? Perceba assim que é a questão principalmente para nós homens, eu creio que para as mulheres também, a deparar com as nossas fraquezas. E não corresponder, talvez, com a expectativa da esposa. Né? Porque cada um tem um jeito de ser, uma educação, uma cultura. Eu vejo muitas vezes, acabamos dando trabalho para vocês, né? Assim, para um orientador de casais ou ali para o diretor espiritual. Por quê? Eu percebo que tem aquela expectativa. Só que eu estou naquele processo também de mudança, que eu tive que querer. Amar é querer mudar. Abrir mãos de conceitos que eu via que não era legal para o casal, para a família. E eu percebo, eu estava comentando aqui no intervalo, uma coisa bem simples. Eu sou muito barulhento, eu venho de família. Imagina. Você entende? Quer ver a minha frustração, coisa pequena, boba, do dia a dia. Quando eu levanto com o maior cuidado, eu dou um tropicão lá e cai naquele barulhão. O levantar com cuidado dele é dar um pulo no meio do quarto e sair cantando. Cuidado, assim. É a perspectiva dele. Você tem aquela expectativa de corresponder. Não, eu não quero acordar a Edivânia. Por amor, ela tá cansada, né? E de repente você vai ali. Aí, lá em si, eu tô falando em um pequeno gesto, tem outros, se fosse citar aqui. É o dia a dia. É o dia a dia. Aí você percebe, poxa vida, eu não correspondi àquele, né, aquele carinho que ele demonstrava do jeito. Aí você, olha só a frustração do homem. Eu querendo que ela descansasse um pouco mais, que ela estava cansada, e de repente eu acordei, aí ela já reclama, né? Se você não é bem resolvido, né, e tem uma definição das suas fraquezas, das suas limitações, você vai ser infeliz pro resto da vida. Eu vejo para nós homens, eu estou falando como homem, de olhar e falar, eu não sou perfeito é só Deus. Eu tenho as minhas qualidades, mas eu vejo assim, de se dispor a querer mudar. Pode ser que leve um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, mas um dia muda. Em gesto concreto. E a Edivânia me ensinou muito nisso, em gesto concreto. E saber que é um processo, né? Você vê, a gente está aqui num lugar tão lindo, cheio de árvores, né? As árvores não foram plantadas ontem para a gente fazer o programa hoje, né? Então, a gente precisa entender e voltar a observar na nossa natureza também que tudo é um processo. E as coisas mais belas da vida levam tempo para se desenvolver. E o casamento é a mesma coisa. Acho tão bonito que minha mãe fala assim, minha filha, quando eu casei com meu pai já faleceu. No dia que eu casei com ele, eu já dei um perdão a ele que durou toda a vida. Eu acho tão lindo, achei tão lindo isso. Muito lindo. Porque já comportava tudo, né? Então, eu só atualizo o perdão. Então, eu fui atualizando o perdão, mas o perdão já foi dado ali no altar. E você sabe que é um sinal de inteligência também? Por quê? Porque você transcende e vê a relação por um outro prisma, um prisma superior. Muito superior. As relações de hoje tendem, né, nessa cultura imediatista, a uma coisa que é subhumana. Por quê? Porque a gente quer satisfazer rapidamente as nossas necessidades. Então eu quero comer, eu vou comer agora, eu quero que a Edivânia me faça feliz, eu vou exigir isso agora. Eu não tenho paciência de respeitar o processo. E não é só paciência, é também um gesto de inteligência. Saber que aquilo vai ser melhor. Eu percebo assim. Você também termina não se surpreendendo demais porque é o amor imperfeito da pessoa. Eu só vou falar aqui da Carmen Lúcia, você pode até responder, porque a gente estava falando sobre isso. Acho que muitos casais estão acabando porque existe uma grande competição com relação à profissão de cada um. Também conheço casais que estão na igreja e a mulher mudou, digo com relação à vida sexual, e o marido continua com aqueles conceitos de que o sexo pode tudo. Acho que não é bem por aí. Sim. Pode percebo responder? O padrão de vida, às vezes, que eu quero trazer para a minha vida familiar, não é a que eu posso. Aí gera frustração. Isso que eu falo assim, quando a gente canaliza, temos que ter projeto, temos que ter sonho, temos que ir em busca, né, da realização do sonho familiar em si. Mas eu tenho que ter uma coerência muito grande e ver o que eu posso. Porque senão eu vou frustrar. Se eu trago para a vida, imagina só, eu com a Edivânia. Se eu trago para a minha vida familiar com a Edivânia, com o João Pedro, o Matheus e o Lucas,
um padrão de vida financeiro, um padrão de vida, de relacionamento, dentro daquilo que não é a nossa realidade, eu vejo você um homem frustrado pro resto da vida. Eu vejo que muitas das vezes por um status social, muitas vezes por um status e querer mostrar, não é querer mostrar, é a gente tentar ser. E isso me ajudou muito, ver quem eu sou, quem é o Paulinho. Quando eu casei com a Edivana, a essência. A essência Quando a gente consegue no dia a dia, e canalizando essas coisas, dialogando, eu vejo que nos ajuda. Porque imagina só, você trazer para a sua realidade, manter um padrão de vida financeiro. Eu sou consagrado na Canção Nova. Se eu não olhar para a opção de vida a qual eu fiz na Canção Nova, em viver da providência, ou viver reconciliado, a proposta da Canção Nova para nós, eu seria um homem frustrado. Mas quando eu olho, qual foi a opção de vida que eu fiz junto com a Edivana hoje? E tento, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, mas também com as minhas qualidades, e dar passo concreto nisso, resolve muita coisa. E desculpa falar, nós precisamos sim buscar auxílio, como eu já falei, mas eu não posso jogar para o Ellison, para a Edivane, a responsabilidade de uma decisão que é minha. Exatamente. Porque quem vai viver aquela decisão, ele vai me orientar, ele vai dar os caminhos, olha Paulo, você errou por aqui, mas a decisão é minha. Qual a opção de vida que eu fiz? Profissionalmente, familiar, porque senão você é um frustrado pro resto da vida. E eu vejo a felicidade, como eu falo, está nas pequenas coisas e olhar qual a opção de vida que eu fiz com a Edivânia. Qual é a opção de vida que eu fiz na comunidade, ou você aí, né, que está no seu trabalho, eu vejo que nos ajuda. Uma pessoa frustrada e feliz, imagina a infelicidade ali naquela casa. Mas vamos só interromper. A gente estava falando aqui da tolerância, da paciência, e o casamento também se faz de pequenas coisas, como a gente falou, né? E o ronco também é um probleminha que acontece muitas vezes. Na maioria das vezes. Eu já ouvi relatos de casal que no início do casamento teve que dormir no sofá por causa de ronco. Poder conseguir dormir, né? Pois é. E eles fizeram esse travesseiro para melhorar o ronco, né? Então, assim, o ronco, ele atrapalha também muitos casais, né? São as pequenas coisas do dia a dia, como a gente estava falando. Mas, voltando ao que a gente estava falando, viu, Paulinho? Essa questão da pergunta da Carmen, que o homem é de igreja e ele disse que vale tudo no sexo. E aí? Não vale tudo. Aí que eu falo, porque eu fui criado numa sexualidade que tudo pode. Meu pai usava um tema assim, desculpa, né, a falta de respeito que eu vou falar, segura suas cabras que meu bode tá solto. Então eu fui criado numa mentalidade, tipo assim, o problema que eu não tive no campo do alcoolismo, das drogas, eu tive no campo da sexualidade, comecei muito cedo. O campo da minha sexualidade. E aprendi tudo errado. Por isso que eu falo que eu fazia sexo, a Edivana me ensinou a fazer amor. Não tudo pode. Eu vejo assim, a igreja é muito clara, tem muitos livros que ajudam, tem muito claro em relação ao corpo da mulher, o corpo do homem. Eu vejo esse respeito, tem que ter. Não vale tudo não. Mas agora, eu homem, eu não sei a sua história, quem está assistindo, quem vai ouvir, dependendo da cultura que foi criado, tudo pode. E eu vejo que não. Por isso que eu falo que a Joana pode até ajudar nesse conceito, porque... É uma relação individualista essa, né? O tudo pode de acordo comigo. Né? O casamento é justamente o tudo pode, desde que assim, os dois estejam de acordo e que seja bom para os dois. Isso tem que ser concordado, né? Agora, será que a pessoa sabe? Agora sim, às vezes uma coisa que acontece bem breve é que às vezes a pessoa entra para essa vida na igreja e ela pensa que a sexualidade tem muitos tabus com relação a isso, né? Essa é grande, né? A gente estava fazendo memória do Padre Léo quando a gente chegou aqui, né? Ele falava tão bem disso, porque eu acho que um dos pontos essenciais, um dos pilares, ou o principal pilar do matrimônio é a vida sexual. É ali que você atualiza o sacramento. O Padre Léo dizia pra gente, nossa cama é o altar. E o ato sexual, você está atualizando o sacramento. E na nossa cultura separou assim, essa coisa. Dom Alberto dizia assim, se eu vejo que um casal está com um problema, a primeira pergunta que eu faço é, como é que está na cama? Da importância do ato conjugal. Então, essa mulher também tem que entender que isso é importante para o seu marido e é importante para o seu casamento. Entendeu? Tem que tomar cuidado,
dificuldade que algumas pessoas, uns tabus e ideias erradas que as pessoas têm. A Sim. vida sexual é uma coisa linda, maravilhosa, criada por Deus. O prazer foi Deus que nos deu, né? Então, Gente, eu acho que eu recomendo ler e ouvir Padre Léo. Gente, eu acho que a gente vai ter que voltar. Eu acho que a gente vai ter que voltar, porque o assunto rendeu muitas participações nas redes sociais, graças a Deus. O assunto precisa, né? Como a gente viu nessa estatística, precisa muito, os casais precisam muito. Graças a Deus, na nossa programação, nós temos programas também que falam sobre o assunto, mas em outro horário também é sempre bem-vindo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Deus lhe pague. A gente que agradece, Muito muita obrigada oportunidade. pelos testemunhos. Alegria que estar vocês aqui. viram, Por né, favor, que traz ajudaram eles de novo. Ah, pode deixar. Nossa equipe gostou muito. Muito obrigada, irmãos. Ajudou muito. Vocês viram, né? Que vocês ajudaram muito. Eu quero também falar sobre a Água Canção Nova. Esse aqui é a bênção de Deus, né? É recente, né? Não faz muito tempo e já está sendo distribuído aqui na região. Você que vem aqui na Canção Nova, você pode adquirir. É água pura Canção Nova, tá? Você pode adquirir aqui na Canção Nova. Deus abençoe você. Abençoe você, continue ligadinho conosco. Eu espero você amanhã às 9h40 pela TV Canção Nova. Um grande abraço e continue ligadinho conosco. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.